gente, nós somos do Grupo da Paixão de Cristo de Jaraguá, Goiás. Estamos aqui para gravar o nosso videocast, um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc. Este projeto é uma realização do Governo Federal, através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Queremos ressaltar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança, fizemos os testes, estamos negativados, por isso que nós estamos aqui reunidos dessa maneira. Ótimo. E para dizer para vocês que o nosso projeto vai ser dividido em 4 episódios. Hoje a gente está fazendo o episódio 1, que é a história do espetáculo aqui na cidade de Jaraguá. E eu vou começar me apresentando. Meu nome é Lízia Eliodorais, eu fui diretora e produtora desse espetáculo por 10 anos. Eu sou Pedro Dallas, ator e produtor do espetáculo. Eu sou Isabelle Feitosa, atual produtora do espetáculo. Eu sou Douglas Vinícius, sou ator e produtor desse espetáculo. E hoje o nosso amigo Douglas vai estar na parte técnica da gravação desse videocast. E para substituir ele ali naquele lugar, a gente não podia falar de história da Paixão de Cristo sem convidar um amigo muito especial, veterano desse projeto, o ator Genilson Eduardo. Chega aí, Genilson. Oi. Genilson é ator, produtor, faz tudo. E a gente não tinha como contar essa história sem a presença dele. Que, aliás, nós vamos começar com ele. Ele vai contar como tudo começou lá atrás, Genilson. Ok, prazer em estar com vocês, né? Genilson Eduardo, ator do espetáculo Paixão de Cristo, que teve início no ano de 2005. Isso. 15 anos já de espetáculo. Surgiu da necessidade, né? Trabalhava com jovens do movimento SEGME, fazíamos algumas peças de teatro em encontros, e surgiu a possibilidade de criar esse espetáculo para a Semana Santa. Tivemos um texto inicial com o Joãozinho, né, diácono João Batista, que está até hoje na cidade de Jaraguá, o padre Edmilson. A gente começou nos primeiros ensaios, Liz Eliodorais chegou e fez uma grande adaptação e transformou o espetáculo Paixão de Cristo no que é hoje. Não só o Paixão de Cristo também, né, como o Alto da Ressurreição, que vem acrescentando esse projeto. Genilson, você falou do SEGME. Tem gente que acho que não conhece. O SEGME é o que mesmo? O SEGME é um movimento, né, de jovens seguidores, né, fala SEG, jovem da Igreja Católica, já é presente em quase toda a diocese, né, diocese de Anápolis. Então tem milhares de jovens esparramados aí de todo o estado de Goiás, jovens seguimistas. Mas de quem foi a ideia de começar um espetáculo aqui em Jaraguá? Foi, na época, né, o secretário de Cultura, Paulo Vitor Avelar, que hoje prefeito da cidade também, teve, né, ele uma pessoa muito atenta a isso, que dá muito apoio à cultura, se colocou à disposição como secretário a fomentar esse espetáculo. Juntando com os jovens do SEG, com a igreja e colaboradores da cidade, aconteceu o espetáculo. E está acontecendo. Nesse início que você está falando, como é que foram escolhidas as pessoas para fazer parte do espetáculo? O primeiro grupo? Porque eu me lembro que quando eu cheguei, esse grupo já estava estabelecido. Sim, iniciou, né, com alguns coordenadores do SEGME, né, 100% os primeiros envolvidos já tinham feito esse encontro, eram jovens segmistas, e tinha os coordenadores que faziam o convite, né, até anúncio na MIS, o convite era feito na MIS, quem quisesse participar do espetáculo, estava aberto, né, as inscrições, as opções, a oportunidade dele estar participando desse espetáculo. Sei. E aí como é que vocês começaram os ensaios? O primeiro ensaio, lembro bem, né, quando fomos ver o texto e escolher um lugar, nem tinha lugar para ensaiar, fomos para um prédio do Gordo, né, do Enes, proprietário da Dígito 4. Era um galpão, Era né? um galpão. Aí não tinha colocado as máquinas lá da confecção ainda, a gente foi usar o espaço dele para ensaiar. Acho que na primeira meia hora de ensaio, a gente não sabia nem como começar, não tinha papéis definidos, não tinha nada. Aí ele chegou, que tinha experiência já com o teatro, deu algumas técnicas, né, pra gente, bem lá no início, a gente começou a montar a cena ali no chão, e depois disso, né, levamos para a praça em frente à Igreja Matriz. Ih, menino, mas você atropelou demais, tem história muito antes disso, tem muita coisa pra gente contar antes disso. Por acaso, você lembra quantas pessoas que eram desse grupo, esse primeiro grupo? Umas 30 pessoas. Era muita gente, eu sei que era muita gente. 30 pessoas, e no último deu 126. Hoje o elenco
elenco em produção dá mais de 150 pessoas, né, Já. envolvidas no espetáculo. Já que a gente está falando de história, da história da paixão, vamos falar um pouquinho da cronologia, né, gente? O espetáculo estreou, a primeira edição foi em 2005, eu fiquei à frente do espetáculo como diretora, produção, por 10 anos. No meio desses 10 anos a gente montou o Alto da Ressurreição também, então foram 2 espetáculos. Quando nós completamos 10 anos de trabalho, eu fiz uma edição especial no Alto da Ressurreição. A gente fez um espetáculo diferenciado, quase um musical, que sempre foi a nossa vontade, né? E a partir de 2015, eu passei a bola para os meninos, que aí eles já estavam bem treinados, já sabiam o que fazer em cada função. E alguns anos antes eu tinha montado aqui em Jaraguá um grupo de teatro que se chamou Catulete Teresa, e o Genilson fazia parte desse grupo. Algumas meninas que fazem parte da Paixão faziam parte desse grupo. A gente montou um espetáculo aqui em Jaraguá e tinha essa proposta de se profissionalizar como companhia de teatro. E aí eu passei a bola para eles, deixei na mão deles, na responsabilidade deles, a Paixão de Cristo, e isso durou alguns anos também. E a partir de quando que isso mudou? Vocês entraram? Eu já trabalhava antes, mas não diretamente, né, como agora, mas acho que em 2018, né, diretamente assim. Então desde 2018 que isso se ampliou, não ficou mais só na mão do Catulete Teresa, se ampliou e agora hoje existe uma equipe Paixão de Cristo, com pessoas de outros lugares que cresceram, que aprenderam o ofício aqui dentro do Projeto da Paixão. E isso é muito legal, e a proposta é ensinar os próximos que virão para que o projeto continue vivo, né? Isso. Verdade. Genilson, você que é veterano nesse projeto e está até hoje, um dos poucos que está desde o início, conta como é que tudo começou, lá desde o grupo do SEG. Sim, o SEGME é um movimento, né, de jovens católicos, é muito atuante, né, na igreja, e sempre estávamos reunidos para fazer esquetes, né, pequenos teatros aí, pequenas peças para encontro. Então surgiu daí esse desejo dos jovens de estar participando de algo maior. Aí quando veio essa oportunidade de encenar e de fazer o espetáculo Paixão de Cristo, o texto, o primeiro texto, o diácono Joãozinho escreveu, né, reunimos ali coordenadores do SEGME, fizemos convite para alguns jovens e marcamos os primeiros ensaios. Lembro bem, né, que o primeiro ensaio foi num galpão que foi construído para uma confecção, hoje onde é a Dígito 4, né, do Gordo, nosso amigo Enes também, participante. Fazia parte do grupo. Também ele e a Keila, a esposa dele também, faziam parte, atores, ajudavam na produção. E fomos ensaiar lá nesse galpão. Chegando lá já com alguns papéis definidos, quem ia fazer José, Maria. Começamos ali a montar, sem muita experiência, um espetáculo desse tamanho. Né? Eram quantas pessoas, Genilson? Era no máximo ali 30 jovens, né, de início para montar. E hoje nós somos 126 atores, né, contando com produção, e nós passamos de 150. Hoje 126 atores hoje. 126 atores. Já passou, né, que já fizeram e já saíram, calculo eu que bem uns 500 jovens já participou do espetáculo. Fizeram, mudaram, casaram. Hoje já tem uns que no início participou, já tem filhos que estão participando. É verdade. Muito interessante isso aí. É um ciclo de vida aí que vem se mantendo, vem renovando. Espero eu que dure por muitos e muitos anos ainda. Por isso é chamado Família Paixão de Cristo, né, gente? Temos um carinho especial, né, com todos os jovens. O grupo Família Paixão de Cristo. É um carinho muito especial. A gente tem contato com esses jovens e divide, né, muitas experiências da nossa vida, vivência familiar nesses encontros, nesses ensaios. Então é mais do que um ensaio para o espetáculo, é uma vivência de família mesmo. A minha história mesmo eu começo como mãe, né? Como mãe. Como mãe de atores do espetáculo. 3 que ainda estão, Laura, Clara, Calpa. Eu ficava acompanhando os ensaios, madrugada fora, até que não resisti, estou aqui. E a sua? Nem olha Mas pra mim. como foi a sua? Como começou? Como que você chegou aqui?
Ai, a história da Paixão de Cristo se mistura com a minha história de vida, história profissional, que eu estava me lembrando, o Genilson falando que o espetáculo começou em 2005. 2005 eu estava comemorando já 10 anos de carreira como atriz e recebi esse convite de maneira muito inusitada, que foi assim, eu morava em Goiânia nessa época, e um dia eu recebi a visita do Paulo Vitor, que nessa época era secretário de Cultura, e a Gladys, que era a primeira-dama, e eles me procuraram dizendo que tinha vontade de fazer esse projeto e se eu podia auxiliar de alguma maneira, que os meninos já estavam se reunindo, e na época eu não podia. Eu tinha outros projetos, eu estava bem ocupada, dei super apoio para ela, falei, nossa, que legal, que sensacional, que maravilha, mas infelizmente eu não vou poder, eu tenho outras coisas, enfim. O tempo passou, e aí eu conto sempre essa história, já contei em outra ocasião, que a Paixão de Cristo entrou na minha vida, e eu entrei na vida dos meninos por causa de uma conjuntivite. Porque eu tive uma conjuntivite em Goiânia e fiquei meio adoentada e acabei vindo para cá, para Jaraguá. E foi exatamente no dia desse encontro que ele falou, da primeira reunião dos meninos lá nesse galpão, dessa confecção, que hoje é a Dígito 4, e eu estava com os 2 olhos assim. E aí, mais uma vez, o Paulo Vitor soube que eu estava em Jaraguá, foi lá em casa e falou, vamos lá, você não precisa fazer nada não, vamos lá só ver o ensaio dos meninos, talvez você fale alguma coisa. Eu falei, mas olha só como é que eu tô. Ele, não, vai ser rapidinho. Enfim, fui assistir o ensaio dos meninos, e aí eles fizeram uma demonstração lá para mim do que eles tinham, estava bem no comecinho, mas bem no comecinho mesmo. Estavam fazendo até um exercício no chão, não é, Danilo? Como é que era isso? Porque era o aquecimento, né? A gente fazia o aquecimento com os meninos lá, e como era o galpão... Genilson que liderava já. A gente fazia lá uns alongamentos lá e colocava os meninos para rolar no chão. Hoje, né, a técnica se usa até hoje para destravar os meninos. Aí ele chegou, não estava preparada mesmo. De óculos, tá? Era noite, saia jeans de óculos, assistindo. Mas a pessoa, né, a rainha da ansiedade, quando eu vi os meninos fazendo aquilo, e que eles estavam com tanta vontade, eu achei aquilo tão sensacional de eles estarem com vontade. Aí eu não aguentei, não segurei a minha boca e já falei, tá bom, então vamos começar a fazer um negócio aqui. Aí eu tinha explicado que eu não ia continuar, aí a gente começou a fazer um trabalho de corpo até, né? Botei os meninos para andarem na sala, você lembra, gente? Lembro. O que você lembra? Lembro que ela mandava a gente imaginar, imagina você passando num pântano agora, e agora mais baixo, tem cipó, no chão, agora está pregando, né? Coisa que a gente usa até hoje, né? Nos ensaios a gente usa essas técnicas aí. Nesse momento que você chegou lá, assim, você já teve esse contato com os meninos que estavam preparando, o que você viu que eles precisavam mais, assim, o que aquele momento falou, nossa, mas não tem como acontecer se não tiver isso? Os meninos, eles não tinham noção espacial. Então, assim, eu acho que pelo trabalho do SEGM, né, vocês fazem sketches, pequenos sketches, e apresentam em espaços tipo salão, essas coisas. Então, eles não tinham muita noção do que era um palco. Onde estava a plateia, então para onde que eu tinha que falar, para onde eu tinha que olhar. E eles eram 30 pessoas, e eles ficavam amontoadinhos no meio da sala. E assim, às vezes eles falavam aqui, a plateia tá aí, às vezes eles falavam aqui, assim, parecendo a cena do povo no primeiro ensaio. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não, gente, não, peraí, é o mínimo, deixa eu tentar dar uma noção de espaço. E foi por isso que aí eu usei essas técnicas, fiz uns trabalhos para eles entenderem o espaço onde eles estavam jogando e que eles precisavam usar o espaço e que eles precisavam comunicar com as pessoas. Então, Genilson, desculpa. Pode falar. Como vocês já tinham iniciado um trabalho, né? Já tinham se reunido antes, como vocês receberam a Lins, assim, uma pessoa que vocês já tinham feito, entre aspas, e vocês iam criar isso sem ela. Aí de repente chegou ela, o que vocês acharam, assim? Como que foi essa recepção? Isso é intrometida, né? Por isso que eu tô perguntando, né? A gente já tinha uma certa experiência de teatro para encontros, animação, animação.
Aí ela chegou lá, assim, tem que falar assim, assado, tem que olhar pra cá, tá intrometida ela, né? É, porque as pessoas, assim, quando chega alguém falando muito, né? Fala, mas quem é essa pessoa? Mas Ele já tinha algo já chegou planejado. também falando que tinha 10 anos de carreira e ele falou, não, então tá. Falei não. Respeito. Eu não contei isso depois. E Mas- de lá, né, logo nós viemos ensaiar no salão paroquial. E lá tem Um um espaço. palco, né? Tem um palco. Aí lá também trabalhamos e ensaiamos bastante. E não todos os dias ensaiava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí começou o sacrilégio dos meninos, né? Porque eu fui um pouco carrasca com eles, confesso. Bem carrasca no início. Eu amancei ao longo dos anos. Esse primeiro ano eu fui dura, né? Só tinha horário para começar o ensaio, nunca tinha horário para terminar. É verdade. Mas eles foram muito sensacionais, que eles deram abertura para mim e foram junto comigo, nós éramos um time. Tanto, depois dessa história da conjuntivite, eu nem sabia que eu ia ficar no espetáculo. Foi só aquilo mesmo, fui para casa cuidar, e aí eles continuaram, e aí eu nem sei porquê, eu acho que eu continuei na cidade, aí eles me procuraram de novo, e aí eu perguntei para eles, fiz a seguinte pergunta: vocês estão pretendendo fazer esse espetáculo aonde? Aí eles me disseram, na porta da igreja da Matriz. Mas como? Aí eles não sabiam. Não tinha ideia. Como? Não tinha ideia de palco. E vocês vão falar como? Eles também não tinham pensado nisso. Como é que eles iam falar? E vocês estão querendo fazer para quantas pessoas? Para Jaraguá inteiro. Eu falava, para Jaraguá inteiro, sem microfone, Não. Sem palco. Não, tá errado. Então, vamos começar então do começo. Aí a gente foi ensaiar no salão paroquial, que tinha um palco, já dava noção de palco. E fomos construindo as cenas, eles decorando, construindo, até que a gente chegou no momento do problema técnico, que a gente vai entrar mais a fundo nisso no próximo episódio, que era como resolver a parte técnica, como resolver a voz desses meninos. E eu me lembrei que durante muitos anos, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fazia o espetáculo da Paixão de Cristo lá, nos Arcos da Lapa. E era dublado. Eu me lembrei disso e eu fiz essa proposta para os meninos. Falei, eu acho que como a gente não tem dinheiro para que todo mundo tenha microfone, isso ia ser muito complicado, a gente vai ter que dublar. Eu me lembrava disso. Agora como, né? Depois foi o como fazer isso. E aí foi a segunda parte do problema, né, Genilson? Os meninos já estavam bem avançados, as cenas já estavam bem construídas, e aí eu já estava procurando as músicas, que música que poderia encaixar no espetáculo, enfim. E a gente com esse pepino na mão, como resolver a fala dos meninos. Aí alguns de vocês, não sei se foi o Edson, ou vocês falou, tem a rádio. A Rádio Cidade. E aí eu falei, vamos tentar. Não conhecia ninguém nessa Rádio Cidade, quem é que estava lá, se tinha equipamento. Alguém dos meninos mesmo fez essa produção, falou com a rádio. Eu lembro que eu comentei isso com o Diácono e com alguém, não sei se foi o Paulo Vitor, e eles não deram muito crédito, não. Foram os primeiros a falar assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí eu falei, não, espera só um pouquinho. Aí a gente conseguiu marcar o estúdio lá na Rádio Cidade. Eu juntei os mais próximos, os mais que tinham mais trejeito, né, mais ágeis e que tinham facilidade de decorar, nós éramos quantos? Uns 5, 6 de vocês? Sim, para gravar foi. Genilson, o Edson, o Silvinho, Valdivino. Valdivino. Eu fiz a voz de todas as mulheres, que eram poucas, porque esse espetáculo Cardoso. é predominantemente Rosenal, masculino. Cardoso, Rosenal também no início, né? E aí a gente foi visitar a Rádio Cidade. Quando a gente chegou lá, eles tinham um estúdio. Ninguém nunca tinha feito isso aqui, nem eu. A Paixão de Cristo foi uma grande escola para mim também. Eu aprendi a ser diretora, eu aprendi a ser produtora, aprendi a ser técnica fazendo o espetáculo. E trazendo a minha experiência de atriz, né? E aí eles tinham um microfone e uma sala. E eu perguntei para o menino, você dá conta da rádio? Que eu nem lembro quem era. Eu falei, você dá conta de gravar?
Então eu fui para dentro da sala com os meninos e esse rapaz gravou, depois eu ia pensar como é que eu ia resolver. E aí nós fizemos todas as falas. Todas as falas. Eu lembro que o Silvinho fazia o Judas, né? A cena do Judas, e aí os meninos saíram da sala, eu fiquei só com ele, e aí esse menino eu com o microfone na mão, e eu falava para ele, rola no chão. Rola no chão. E aí eu segurei ele com as pernas assim, ó. Agora tenta sair. E agora fala. E aí ele rolava no chão e eu ia atrás dele com o microfone. E ele, não, senhor, eu segurando ele. Algum dos meninos entrou comigo para segurar ele. Falei, segura o Silvinho. E fala. Quem escuta os áudios prontos, né, nem imagina o que se passou, como que aconteceu, né, para se criar esse áudio. Mas esse é assunto para a gente desenvolver no nosso próximo episódio, que a gente vai falar de técnica. Nem imagina que o galo não é galo. Que o galo não é galo. Essa nem eu sabia. E aí foi assim, e aí o outro problema que nós tivemos foi quando eu perguntei para eles, e o palco? Perguntei pro pessoal da prefeitura, bom, que dia que vocês vão trazer o palco para mim, para eu ensaiar com esses meninos no palco? Aí um dia, não, amanhã eles vão montar. Quando eu chego na praça da igreja, que eu vejo é um palanque. Eles montaram um palanque. Gente, vocês são muito jovens, vocês não sabem o que é palanque. Palanque é uma mesa gigante, assim, enorme, só com os pés e um tablado. Alto, era muito alto. E não tinha guarda-corpo. Eu falei, aí eu fui brigar com o pessoal da prefeitura. Vocês estão malucos? Como é que eu vou colocar mais de 30 pessoas em cima desse palco sem uma proteção? Não. Aí a briga. E aí foi pelejando, porque aí eu falava, não, a gente vai ter que inventar isso, tem que ter cortina. Enfim, fizemos. Depois veio a parte da iluminação, que eu tive que arrumar, trouxe uns amigos de Goiânia para fazer. E aí a ideia dos meninos de fazer o Judas na árvore, tinha uma árvore. Hoje já não existe mais, é um pé de flamboyant. Flamboyant maravilhoso. Que foi a árvore que o Judas morreu. E foi assim que a gente fez em 2005, com essa batalha toda. Nós conseguimos estrear e foi legal, né, Janice? Foi muito legal. Bom mesmo. De lá pra cá. Ensaiava até de madrugada com esses meninos. Nossa, coitados, foi de madrugada. Até 2, 3, até hoje. Quinta, lembro que na quinta, né, antecedia, era até 4 horas da manhã. Sim. Tínhamos que voltar cedo, produção, né? Gritava, produção! Gritava, tá faltando isso, faltando aquilo. E a respeito disso, de produção, de estar faltando isso, como vocês resolveram essa questão de figurinos? Porque precisava de ter um figurino, 30 pessoas, do dia pra noite, como vocês conseguiram? De início, cada um dava um jeito de, pelo menos, levar alguma coisa para testar figurino, né? Tinha algumas coisas já da igreja. Aí tinha túnicas que a gente pegava pensar da igreja, do coral. Aí depois o Paulo Vitor orientou e a fundação costurou algumas coisinhas também. A fundação produziu o figurino dos soldados, os figurinos mais elaborados. Eu fazia um apóstolo, depois fazia Herodes, eu usava a mesma túnica, e depois só trocava algum adereçozinho ali. Tem um fato interessante lá do primeiro ano lá, que tinha um ajudante de Herodes, a única coisa que ele fazia era levar água, né? Para Herodes jogar em Jesus. Aí era a única coisa que ele fazia. E ele esqueceu da água no dia. Esqueceu. Fui jogar água em Jesus lá, não tinha água. Eu tinha um lenço, eu joguei o lenço que eu tinha. Já transforma água em vinho, nada. Transforma. Tudo bem. Lembro, esqueceu da água, pobre coitado. Esse é o melhor. Meu Deus, mas a gente foi muito corajoso, porque tinha todas as possibilidades do mundo de ter um acidente ali, naquele palanque, das pessoas caírem, porque nós desligamos as luzes, estava tudo escuro, e foi a primeira vez que eles fizeram isso. Foram muito Para corajosos. descer a mesa da Santa Ceia, para deixar as coisas mais à vista do público, lá colocou uns tijolos lá em cima, né? A folha de uva, o ovinho, um pãozinho, para tirar essa mesa, para desmontar para outra cena, sabe, tijolo descendo de um lado para o outro, sai de baixo, tijolo! Os bastidores são os melhores. São os melhores. Mas para quem está vendo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, tá lindo. Depois a gente desmaia, toma glicose na veia. Aquilo tudo que acontece depois do espetáculo. Mas assim, aí o primeiro espetáculo foi na Praça da Matriz, né? Não é isso? E como que aconteceu do espetáculo vir para cá, para a igreja Nossa Senhora do Rosário? Você conta ou eu conto, Denilson? Pode contar você que eu dou a volta. Tá bom.
Então tá, depois desse ano foi um sucesso, a cidade gostou muito, aí no ano seguinte eles me procuraram de novo, e aí eu tenho uma mania, coitado dos meninos que sofrem, que eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa. Eu acho que a gente tem sempre que estar inovando. E assim, é muito complicado você inovar numa história, né, que existe há mais de 2000 anos e que você não pode mudar nada. Mas como ser criativo dentro do mesmo tema, né? Aí eu juntei os meninos mais próximos, era a mesma equipe do ano passado, de dirigentes, né? Os coordenadores, eram os mesmos. E aí eu tive um estalo e fiz uma reunião com eles, falei, olha, eu tô com uma ideia meio maluca aqui e eu queria falar com vocês primeiro que eu banco essa ideia se vocês me apoiarem, só se vocês estiverem comigo. Eu quero levar o espetáculo lá para a Igreja do Rosário. Aí eles, ai, como, não sei o quê, porque a igreja matriz já tem um cronograma, né, da paixão, da Semana Santa já arrumadinho, e isso ia ter que modificar o esquema deles também. E aí os meninos, não, a gente vai, aí eu expliquei para eles mais ou menos o que eu tinha pensado, né, do formato que ia ser aqui na igreja, com os tecidos, aquela coisa, eu já tinha pensado. E aí eles toparam, e aí eu levei lá para a prefeitura primeiro, né, para eles. Óbvio que a primeira resposta sempre é não. Ih, não vai dar certo. De novo. Não, será? Não vai dar certo. Eu falei, deixa a gente tentar. E aí os meninos conversaram com o padre topou trazer a procissão para cá, a procissão sair daqui, não era? É que assim, o espetáculo lá tinha o beijo da cruz, né, na sexta-feira, aí o pessoal já ficava, terminar o beijo da cruz, já ficava assistindo no primeiro, assistiu o primeiro. Aí teria que terminar esse beijo da cruz lá e vir para a Igreja do Rosário. Mas a procissão já saía daqui? Não, né? Não. Começou a sair por causa do espetáculo que a gente trouxe para Sim. cá. Foi isso. E aí foi assim. E a gente começou trouxe para cá, começou a ensaiar. A Fundação Graça Machado nos forneceu os tecidos pretos, que aliás são os mesmos, né? Até hoje. Diga-se de passagem. Cheio de buraco, cheio de costura. Sobrevivência. E aí a gente começou a pensar como é que ia ser o layout do espetáculo. Eu trouxe um amigo iluminador de Goiânia para me ajudar a pensar a iluminação, como que ia ser. E aí nós começamos. E a gente começou a ensaiar aqui e era engraçado porque todo dia de ensaio passava um carrinho de um deles assim, ó, para vigiar a gente. Para ver como estava o andamento. Passava o Lineu, passava o Paulo Vitor, ó, será que vai dar certo? Será? Até o final as pessoas não estavam muito acreditando não. Mas aí a gente trouxe e aconteceu. E nesse primeiro ano, eu vou contar um fato de bastidor comigo, que esse primeiro ano eu fiquei atrás da cena, fiquei com os meninos aqui atrás. Normalmente eu que faço fazia a direção, fico com o pessoal da técnica, o iluminador de frente e os meninos que cuidam daqui. Nesse primeiro ano eu fiquei atrás para auxiliar os meninos, ensinar os meninos como é que fazia essa parte de bastidor dessa equipe técnica. E aí, menina, era assim, as pessoas, e também o público, a plateia, não estava acostumada, né, com o espetáculo. Então, para eles foi difícil eles organizarem, assim, do tipo, aqui vocês ficam, aqui é plateia, aqui é espetáculo. Isso foi algo que a gente foi ensinando também ao longo dos anos, né, formação de plateia. Então, as pessoas estavam espalhadas pela praça. E aí, ia chegando, eu estava atrás da cortina, ia chegando o momento daquela cortina cair. Porque no final a cortina cai e mostra o Jesus na cruz. A cruz da praça mesmo, que já existe. Quando estava chegando na hora dessa cortina cair, uma senhorinha resolveu atravessar aqui porque ela queria ir para casa. E eu fui correndo, segurei ela. Minha senhora, você não podia esperar só um minutinho? Só um segundo? Não, eu tenho que ir para casa. Eu passei aqui todo ano, eu tenho que ir para casa. Eu, não, por favor, a senhora espera só um pouquinho. E o pano ia cair, eu não sabia o que eu fazia com essa mulher. E ela insistiu, não, tem que ir embora para casa, eu não sei nem o que é isso. Aí eu não convenci ela tinha que ir embora. Eu falei, não, então tá bom, então eu vou ajudar a senhora. Eu comecei a empurrar ela. Passa logo. Peguei ela pelo braço, comecei a empurrar. E foi por um triz, assim, que a cortina caiu e eu não estava lá passeando com a senhora, puxando ela. Essas coisas que acontecem, né?
E aí depois, agora vocês entram na história. Agora... Uma das dificuldades quando veio o ensaio aqui para a praça da Igreja do Rosário foi chuva, né? Lá no primeiro ano sempre ensaiava no salão paroquial, então quando veio para cá, tinha semana que chovia a semana toda. Já teve dia de ensaio debaixo de chuva. Não só para os ensaios, mas também para dar início ao espetáculo. Isso. Ficar aguardando a chuva forte passar para a gente iniciar. Algumas histórias aí. Teve um ano que a gente fez debaixo da chuva. Debaixo da né? Sim. Deu o play lá, que vai começar o espetáculo, a chuva caiu. Eu no palco olhava para baixo, via mais guarda-chuva do que gente. Sabe? Guarda-chuva. O importante é que a plateia estava com guarda-chuva, sempre estava, né? Não, e pensa a minha atenção, porque nessa época a gente já tinha incorporado as crianças no espetáculo. Que também foi, a cada ano que passava, a gente incorporava mais algumas pessoas, inventava uma cena, inventava O primeiro grupo não tinha criança, né? Era tudo acima de 16, 17, acho que nem de 15 não tinha. No primeiro ano não tinha, era só... Até que para fazer o SEG teria que ser maior de idade, né? Acima de 17, aí depois veio as crianças, cada vez menores também, né? Até recém-nascido, por causa disso foi colocado. Então, nesse ano da chuva já tinha sido incorporadas as crianças, então tinha muitas crianças. E assim, a fiação era espalhada pela praça inteira. Então, Senhor da Glória, é Jesus mesmo que toma conta, porque esses meninos enfiaram debaixo do palco e alguém podia tomar um choque ali, graças a Deus não aconteceu nada. Mas até chegar no palco ainda tem história, né? Porque a gente começou no chão mesmo, né, Genilson? Começamos no chão só com a iluminação e as pessoas sentadas embaixo. E aí, aos pouquinhos, eu fui trazendo pessoas diferentes do SEGME, porque começou só com o grupo da igreja. E a cada ano eu convidava alguém de fora para participar, que a minha intenção era que esse projeto se ampliasse e que ele fosse abraçado pela comunidade. E que não ficasse só restrito à igreja, porque afinal de contas a gente estava fazendo um trabalho artístico. E nós temos muitos talentos aqui em Jaraguá, então as pessoas os meninos precisavam também conhecer pessoas diferentes. Então no terceiro ano eu trouxe 2 atores, o Jesus foi o Nando, né, que é um amigo meu, ator lá de Goiânia, muito competente. Então foi a primeira pessoa de fora que eles tiveram que ter contato. Patrick, Hugo. A cada ano eu trazia uma pessoa de fora diferente para que eles tivessem essa experiência de troca, de abrir a cabeça para receber outras pessoas, né, também. E isso foi muito importante para o processo, eu acho. Sim, com certeza. E é isso, sim. E agora, e você, Pedro, quando é que você entrou mesmo? A minha história com o espetáculo é... Eu sou bailarino, né, também. Sou bailarino e um dia essa pessoa conversou com a Vilma, que é uma diretora de uma academia de balé aqui de Jaraguá, para emprestar a sala para ela fazer um curso com alguns amigos dela. Ela tinha um grupo, né? Não é isso? Tinha um grupo e ela precisava dar um curso, um workshop para esses atores. E ela pediu a sala emprestada para a Vilma, ela cedeu. Só que, o que era a contraproposta de Liz? Que os bailarinos também participassem. E eu participei desse workshop. Amei, por sinal. Lembro do final que a gente estava fazendo uma dinâmica, éramos 2 salas divididas, e a minha sala era uma tribo indígena e precisava atacar a outra sala. Você lembra disso? Eu acho que estava na mesma sala que eu. Sim, e a gente precisava atacar a sala ao lado. E aí ninguém queria ir na frente, eu como sempre, né? Falei, não, eu vou. E a gente entrou gritando e tomando a outra sala mesmo, assim. Eu não sei se foi esse momento que ela viu alguma possibilidade em mim ou alguma coisa. Enfim, aí ela disse que estava acontecendo os ensaios aqui na igreja e me convidou para vir só para conhecer como era, que ela estava precisando de uma pessoa para compor um papel de uma outra pessoa que tinha falecido, né? E aí eu vim o primeiro dia e me apaixonei. E me apaixonei por tudo isso. Mas, antes de eu vir atuar, eu tive a experiência de assistir o espetáculo criança. O espetáculo começou, eu tinha 9 anos de idade e, acreditem se quiser, eu me lembro do primeiro espetáculo, porque minha madrinha ela cantava no coral, então ela cantava na procissão, né? E ela me levou
E uma cena que me impactou muito, que ficou gravado na minha mente, isso cada vez eu queria ver todos os anos por causa dessa cena, era Judas sendo enforcado. Eu era 9 anos, me lembro perfeitamente. Eu estava encostado assim numa grade que tinha e ele se enforcou na árvore. Aquilo ficou na minha memória. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero participar disso algum dia. E aí os anos passaram e eu continuei vindo assistir o espetáculo, até que foi o dia que eu fui convidado para vir participar. Muito legal. Nós esquecemos de dar uma informação importante, gente. Nós estamos gravando esse videocast dentro da Igreja do Rosário, que é a nossa casa, a Casa da Paixão de Cristo, que é desde o segundo ano, da segunda edição que a gente faz aqui na Praça do Rosário. E a gente sempre usou essa igreja com muito carinho para as nossas reuniões. Então, é muito especial que a gente esteja aqui dentro, gravando esse episódio que vocês estão vendo. Legal, né? Sim. E ele falou desse negócio do Judas. Esse Judas já deu pano para manga, né, Genilson? Muito, muito. Mas realmente foi impactante. O primeiro ano, até eu me surpreendi com a cena, que as pessoas ficaram assustadíssimas, né, achando que o menino tinha se machucado. Mas foi muito legal, eu estava muito nervosa também, muito apreensiva com essa cena. Até que conseguimos chegar na montagem, de colocar o colete, de fazer essa forca. É uma cena que envolve um perigo, um risco, né? Lembro que não podia pular da árvore porque machucava. A gente conseguiu um toco, né? Um tronco lá para ele subir, derrubar com o pé, e morrer, fumaça. Como é que era o equipamento? Era o colete, né? Um colete com um mosquetão aqui, a forca, colocava. Tinha que ter essa precisão de colocar e para funcionar. Muita técnica. A gente ensaiou muito. E vocês ensaiavam na praça esse enforcamento lá? Vocês ensaiavam na praça? Na última semana, assim, né? Na última semana que eu colocava a corda lá e ensaiava, mas... Porque, assim, pra gente que era público, ninguém tava esperando, né? Foi uma grande surpresa, né? Até hoje, assim. Até hoje. E esse é um desafio, essas coisas que a gente inventa depois a gente inventa um problema, né? Porque essa cena foi tão impactante no primeiro ano que quando a gente veio aqui para a Igreja do Rosário, foi um drama. Como é que a gente ia resolver o Judas? Cadê as árvores? A praça, depois vocês vão ver imagens de arquivo por aí, a Praça do Rosário não tem árvore na praça. Tem no entorno, numa casa vizinha. E aí a gente arriscou, né? Experimentar fazer porque as pessoas esperavam um momento. Sim. Onde vai ser. Tanto que as pessoas sempre ficavam muito perto. Antes de começar o espetáculo, as pessoas que chegam mais cedo correm para aquele lugar, para ver essa cena. Hoje, na cena, né, no espetáculo atual, hoje a cena está bem diferente. Sim. Com essa mania ótima, né, que a Alice tem de ficar colocando novidade. A primeira cena, 5 Judas lá, morreu. Hoje já tem os demônios da tentação, tem demônios soltando fogo. Então, com certeza. Para trazer mais realidade, né? Para que a cena fique mais viva, mais bonita. E algumas pessoas que assistem pela primeira vez sempre ficam na dúvida, assim, nossa, como é isso? Como que acontece? Será que ele não machucou? Nossa, como é que eles fazem isso? Tem uns que perguntam, qual vai ser a novidade esse ano? A história sim, não muda, né? Sim. A história tem que ser contada, aí tem que ver o que eles vão Eu acho que é uma inventar. das perguntas que a gente mais recebe, né? Eles já esperam essa inovação. É. Por mais que a história não mais alguma coisa diferente, tem que acontecer. Tem que acontecer. Não. Às vezes a exigência do novo acontecer faz até o inesperado acontecer, Sim. né? Porque na nossa Paixão de Cristo foi a única que um ano o Judas não morreu, né, gente? Conta essa A corda história. Ele Sim, é porque também já é um fato que ensaiava, então vamos ensaiar a cena do Judas. Não sei, eu já faço tantos anos, já tem 4 anos, 5 anos que eu faço. Vamos ensaiar? Não, pode deixar para a última semana o ensaio. Aí, na hora de montar lá, ele não foi conferir e não deu tempo dele passar o mosquetão lá. Ele pendurou, ficou pendurado por algum momento, soltou, caiu lá. Aí a família, a mãe ficou preocupada. Judas caiu, morreu, não morreu? Será que morreu de verdade? Nesse ano no estado de Goiás morreu, infelizmente morreu. Mas Judas aqui de Araguá não morreu não, o Silvio está vivo até hoje, para contar a história, né? Um abraço aí, Silvinho, nosso primeiro Judas aí, sempre é parceiro.
Mas esse ano ele não morreu enforcado, ele caiu da corda, a corda arrebentou, mas na história ele morreu. Você sabe que essa história de inventar coisas, sempre fazer uma inovação no espetáculo, também é uma estratégia para não acontecer isso, para que os atores não fiquem acomodados, com preguiça, e que possa ter sempre um frescor no espetáculo, uma vontade de fazer alguma coisa diferente, porque a gente gosta de fazer algo novo, né? Ficar repetindo é meio chato. Então também é uma estratégia para dar vigor para os atores que estão Isso aí. a gente vivenciou com o Pedro, né? Raspou sobrancelha. Sim. Inclusive esse personagem eu vim e não tinha, né, um demônio assim, né? E a Alice falou pra mim, eu quero fazer alguma coisa diferente, foi nos 10 anos. A Alice falou, quero fazer algo diferente, você topa? Eu falei, sim, porque eu também sou igual ela, me jogo. E aí ela me passou algumas coisas, a gente treinou, ensaiou, e aí criou-se esse personagem. E até hoje sou eu que faço, e aí eu fui mudando a característica dele aos poucos. Na última edição eu raspei as sobrancelhas para dar vida, para que o personagem fique mais real, fique mais produzido assim, digamos, né? Mas é isso, é uma questão mesmo de amor, como diz o título, a gente se entrega tanto que acho que a gente abre mão até da beleza, da estética para viver um personagem. E dessa disposição, né, do ator aceitar o papel, tem também Flaviano, né? Ele deixou Sim. o cabelo crescer por um ano, né? Sim. Flaviano deixou o cabelo crescer pra gente não usar a peruca, que sempre dá trabalho, Muito a peruca de profissional. Jesus. Flaviano aceitou a fazer e deixou o cabelo crescer por um ano. Esse ano podemos puxar bem o cabelo. Que foi bem nos 10 anos também, né? Sim, foi uns 10 anos. Grande artista aí de Jaraguá, né? Também música aí da igreja e parceiro. Foi Jesus também. Cantor, compositor, me ajudou muito nas trilhas sonoras do espetáculo. Nas invenções de colocar música ao vivo, né? No espetáculo também. Aí, já que a gente está contando a história, porque a Paixão de Cristo é muito mais que espetáculo, ela é um projeto artístico que envolve a comunidade. Ela não serve só para uma apresentação artística, só para um show. A gente trabalha muito os bastidores, a gente trabalha na formação desse jovem enquanto pessoa, não só como artista, né? Porque a gente tem que trabalhar a noção de trabalho em equipe, de onde eu me coloco, quando eu vou falar, o respeito às diferenças, a atenção, a disciplina. Então, eu considero a Paixão de Cristo como um projeto socioeducativo, artístico, mais do que um espetáculo, uma apresentação para a cidade. E pensando nisso, a gente sempre tinha uma certa frustração, porque a sexta-feira, a Paixão, né? A gente termina a Paixão com a morte de Cristo, e aí sai daqui de dentro dessa igreja a procissão do Senhor Morto, que é muito tradicional aqui na cidade, é muito bonita. E a gente sempre ficava nessa frustração, poxa, mas e a ressurreição? Mas e a parte alegre? Porque a Paixão de Cristo foi criada como um espetáculo épico, de tensão, né? de uma beleza nesse lugar da reverência, da tristeza, enfim. E aí a gente queria pensar na parte alegre, na parte da ressurreição, e não cabia nesse espetáculo. E um belo dia eu propus para os meninos que a gente fizesse um segundo espetáculo, aproveitando a estrutura que a prefeitura nos proporcionava, que era a parte de iluminação, de som, de microfones e de palco, para que a gente pudesse usar mais um dia e fazer um espetáculo no domingo. E isso envolveu um monte de coisa. A primeira delas foi que a gente acabou influenciando no calendário da igreja, porque com a proposta da gente criar um espetáculo novo, Alto da Ressurreição, era num domingo, e para a gente atrair o público para cá, nós fomos pedir para o padre celebrar a missa de Páscoa aqui. Uma missa campal, para que a gente pudesse trazer o público. E assim eles fizeram. E como é que foi a história do Alto da Ressurreição? Eu tinha feito uma viagem com o meu grupo de teatro lá para Paraíba e conheci umas pessoas muito sensacionais e vi o espetáculo deles, da Paixão de Cristo, só que eles contavam a história inteira, até a ressurreição. E eles mesclavam com a cultura popular, e eu achei aquilo sensacional, muito lindo. Eu
falei, gente, nós precisamos fazer algo parecido com isso, que vai ser, vai ser mais leve. A minha intenção era que fosse mais popular mesmo, que as músicas fossem conhecidas para que todo mundo cantasse. E aí eu trouxe essa proposta com base no espetáculo lá da Paraíba e escrevi o texto, juntei os meninos, os mesmos, que são fiéis, assim, que faziam produção, que estavam sempre comigo, propus para eles, falei, olha, vocês topam? Topam, então bora. Não foi muito fácil a aceitação não, porque já ensaiava Paixão de Cristo demais. Aí vem com o alto, né, que é um texto gigante. Então vamos ensaiar 2 espetáculos ao mesmo tempo. E nós fizemos em 2 semanas, não foi? A primeira edição do alto nós tivemos que fazer com 2 semanas. Então, assim, não era todo o elenco da Paixão, era menos, mas eles tinham que trabalhar muito mais e a gente teve... Foi difícil. É um espetáculo de maior duração do que a Paixão, né? Então não foi fácil não. Eu já tinha que ensaiar a Paixão, eu tinha que dividir os ensaios. Decorar. Mas a ideia era misturar com a parte popular, então trazer os elementos que a gente conhece aqui da Folia de Reis, o Palhaço Folião, os anjos, que são muito presentes na nossa cultura. Já participações ao vivo, né? Tem esse mix aí de dublado, eles nem sabem quem está dublando, quem está falando ao vivo. E os narradores falavam texto ao vivo, ainda né? Sim. E a plateia não sabe, mas eles falaram. E outra ousadia foi que eu queria a música ao vivo. Então, essa foi uma parte muito difícil também. Primeiro de convencer nosso amigo Flaviano a participar conosco, e o coral dele, enfim. Mas as músicas eram todas conhecidas. Mais uma vez, foi difícil as pessoas terem aceitação, tinham muito medo, e a gente bancou de novo e fizemos. Lindamente. E está aí até hoje. Muito linda essa Quando começou o primeiro? Sempre história, faz parte. E eles estão passando. Pode ir. Quando começou o primeiro, você disse que fez em 2 semanas e você se arriscou a fazer ao vivo e com música ao vivo? Foi, mas a música ao vivo ia ser toda realizada pelo Flaviano e o coral dele. Sim. Então, assim, os atores não precisavam cantar, mas foi uma loucura. Porque enquanto eu deixava o Genilson ensaiando com os meninos, eu ia cuidar dessa música com o Flaviano. E, assim, foi uma ousadia total, porque a gente estreou sem nunca ter ensaiado todo mundo junto. Acontece bastante isso aqui, né? Tipo, bora, eu ensaiava com os meninos, só na véspera, né, que a gente fez um ensaio com o Flaviano, para encaixar a música com o espetáculo. E aí, como sempre, nossos anjos da guarda ajudam e funcionou. Mas foi bem bacana, né? Com a queima de fogos no final, com o nosso amigo Gordo, que adora ajudar a gente na queima de fogos. E foi bem bacana. Agora, a nossa amiga Isabelle, ela está aqui conosco porque ela foi sequestrada por nós, porque ela começou como mãe de atores, as meninas criança, hoje elas são adultas e são produtoras do espetáculo também, as duas, Laura e Clara. E até que ela foi se apaixonando, foi entrando devagarzinho, a gente foi pedindo favores, até que hoje ela é produtora e a maior pedinte desse espetáculo. É verdade. Eu chegava, acompanhava as crianças, ficava vendo o espetáculo de fora, observava algumas coisas, mas pensava assim, não vou falar nada, porque depois você é a mãe chata, do espetáculo, que ela fica se intrometendo. E eu ficava sempre observando, como as coisas aconteciam. E daí, quando foi, Genilson falou, eu preciso de uma assistente. Uma secretária para assuntos de pidança, né? De pidança. Eu falei, não, pera lá, então vamos organizar essa pidança, E a gente começou a reestruturar o espetáculo. Fizemos toda uma parte assim, organizando realmente essa questão do que a gente precisava, de como as coisas teriam que acontecer, como era essa organização do dia, montar equipes. Eu acredito muito nesse trabalho, que quando a gente trabalha em equipe as coisas ficam mais suaves. E a gente começou a fazer um plano mesmo, assim, E organizamos, reunimos, não foi? Sim. Rapazes.
E, porque, pera lá, o que a gente precisa melhorar, onde precisamos melhorar, o que precisamos fazer. E em cima dessas falas, a gente criou ações, né? E deu muito certo, foi um sucesso, né? Graças a Deus. Visível, inclusive, Sim. as pessoas, né, comentaram positivamente, porque o espetáculo veio com uma nova roupagem, né? Nós criamos equipes, por exemplo, de maquiagem. Aqui na cidade a gente tem um salão chamado Eriela. Essa senhora, ela trouxe um salão dela, né? Você também ajudava no camarim, né, Beth? Sim, Sempre sempre ajudando a vestir. Sempre eu comecei lá, né, como mãe, ajudando a vestir e tudo, mas eu falava assim, pensava comigo, acho que dessa maneira, se a gente fizesse assim, seria mais fácil, seria mais organizado. Então, como a gente pode se reestruturar, né? E aí a gente foi fazendo, né? Foi observando e foi montando. E como eu estava falando dessa senhora, Eliane, o nome dela, inclusive, ela trouxe todo o salão, trouxe as funcionárias para arrumar os cabelos, para fazer maquiagem, outros amigos, né? Leandro, Sim. outras pessoas, pessoas da comunidade falaram assim, não, pera lá, então eu quero fazer parte da equipe de maquiagem, os outros de figurino, eu montei equipe para figurino, equipe para maquiagem, equipe para recebimento de figurino no final, né? A gente tinha toda essa de distribuição de figurino, ou seja, toda uma organização, ficou bem organizado, né? Até porque esse trabalho era feito por nós mesmos, né? Ainda é, né? A gente só recebeu uma ajuda a mais. Mas além de atores, produtores, a gente também fazia tudo. Figurino, cabelo, maquiagem no dia do espetáculo, né? Bem difícil e bem pesado para eles e para os outros, né? E sempre quem estava no comando, eu falava, eu tô aqui, se você precisar de mim, eu tô por aqui, se você precisar de mim. Uma presença maternal, né? A Belle veio ela vinha acompanhar as filhas, né? Por sinal, meninas muito competentes, muito dedicadas, Calpa também. Então ela veio, quando ela abraçou o espetáculo, assim, falou, estou aqui para ajudar. Então foi uma presença, uma real mãezona nossa mesmo, nos ajudando com as nossas obrigações, nossas agendas. Sim, cobrando, né? Ó, Genilson, Pedro, e tal coisa. Mas isso é muito bacana, né? A gente vê a evolução do projeto, assim, que ele foi se profissionalizando, Sim. as pessoas foram entendendo os seus papéis, porque no começo a gente teve que fazer, né, as coisas acontecerem. Quem tinha mais conhecimento de como funcionava o mundo artístico era eu, que fui passando devagarzinho para eles, e os meninos que foram ficando foram aprendendo cada etapa da produção, e isso foi muito bacana, e até hoje é assim, né? Quem já está mais antigo no espetáculo vai ensinando quem está chegando, que a proposta é essa mesmo, que o projeto não se acabe, que outras pessoas venham abraçando esse trabalho, né? Que é tão bacana, assim. Eu acho que você usou uma palavra mesmo muito certa do que está acontecendo hoje no teatro, né? Que é o profissionalizar. Realmente nós estamos vivendo isso hoje no teatro. Infelizmente a pandemia nos afastou, né? Nesse sentido de estar aqui presente na praça de muitos atores. Mas assim, a minha entrada, eu percebi que algumas coisas precisavam ser ajustadas, que não estavam tão bem organizadas aos meus olhos e também aos olhos da equipe, dos outros diretores. Porque as funções eram produtores. acumuladas, né? Justamente, porque eles tinham que interpretar, eles tinham que correr atrás de um lanche, eles tinham que correr atrás de uma outra situação. Então, na última nossa atuação, as coisas ficaram bem definidas, né? Você vai dirigir, você vai interpretar, você vai dirigir, você vai interpretar e eu vou sair pedindo. Porque nós também, assim, quando a gente fala do lanche, nós temos uma situação, né, no final, que sempre é ofertado um lanche para os nossos atores. Então, imagina você, a gente fica aí mais ou menos uns 40 dias ensaiando, né? E são mais, como a gente falou a princípio, foram 126 atores no último espetáculo, mais de 150 pessoas envolvidas no dia do espetáculo. E esses atores são os jaraguenses, são jovens, são pessoas da comunidade, que muitas vezes eles moram em lugares distantes daqui de onde nós estamos, né? Então o lanche é um alento até para chegar em casa, para um jantar, para uma outra situação. E tudo isso gera situações que a gente vai
fica naquela expectativa, será que vai ter o lanche, será que não vai ter o lanche? Por quê? Mas aí a comunidade, ela sempre nos ajuda, né? A gente tem uma parceria enorme com a comunidade da cidade, há outras parcerias também, prefeitura, né? Em alguma situação, a igreja também nos ajuda, mas enfim, é isso aí. É importante frisar aqui que todo mundo que participa do espetáculo, essa juventude, esses meninos, é todo um trabalho voluntário. Então, todo mundo está aqui pela paixão mesmo. E, ao longo do tempo, esse espetáculo, esse projeto acabou sendo abraçado pela comunidade, virou tradição na cidade. Então, a cidade inteira tem muito carinho por esse projeto. E acontece por causa da ajuda das pessoas dessa cidade, né? Para que as coisas aconteçam, a gente depende do olhar, não só do poder público, que pode ajudar no que dá para fazer, que é na parte técnica, mas a vinda dos meninos para cá, os ensaios, essa produção que é feita, toda é voluntária. E por isso a gente tem muito carinho por esse projeto e eu espero que ele continue ad infinitum. E que a gente possa fazer outros videocasts contando mais histórias sobre a Paixão de Cristo. A gente se vê no próximo episódio, no 2, vamos falar de elenco, tá?